Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, contrastes na adoração na antiga e nova aliança. Meu querido, a lição de hoje, eu confesso, ela é um pouco redundante. Ela vem falando de assuntos que já foram falados anteriormente, todavia o comentarista está seguindo a sequência do livro de Hebreus. Vamos lá. Subtópico de número 1, o culto e seus elementos na antiga aliança. Nesse primeiro subtópico, nós iremos falar como era em parte. Não vamos entrar aprofundando literalmente como era o culto, porque o nosso objetivo aqui não é dar uma aula de teologia, um curso de teologia. Nós queremos trabalhar para alunos, professores que vão falar numa linguagem que os seus alunos irão conseguir entender e aplicar para as suas vidas. Então nós vamos analisar como era o culto e os elementos desse culto na antiga aliança e fazer aí uma analogia em relação ao culto hoje sobre a nova aliança. Vamos lá. Subtópico de número 1. O culto e seus utensílios. Vários utensílios eram utilizados no culto levítico. No culto cristão, faz-se necessária a presença de vasos feitos de barro, os quais podem ser quebrados pelo Espírito Santo no decorrer do culto e restaurado ao término do mesmo. O quebrantamento verdadeiro deve fazer parte dos nossos cultos de adoração ao Senhor. Meu querido, lá no culto levítico, na adoração, fazia parte o uso de vários objetos e utensílios. Então, eu não quero entrar nos pormenores, porque você pode encontrar isso lá nos livros de Moisés, da lei, quando foram introduzidos objetos específicos, segundo a direção de Deus, que eram essenciais para a realização do culto levítico cerimonial. Em relação ao culto cristão, nós usamos esse cerimonial, esses utensílios e objetos? Não. No culto cristão, o que nós precisamos é de vasos. Vasos de barros. Vasos sou eu e você. É aquele vaso de barro e não de bronze, de metal, de prata ou de ouro. Vasos de barro é aquele que pode ser quebrado. No início do culto, o Espírito Santo vem e quebra. Há um quebrantamento dentro da igreja, onde nós adoramos ao Senhor. É aquele vaso que entra torto, desconcertado, com rachaduras, vazamento, e ali, quando nos entregamos e deixamos o Espírito Santo de Deus agir, ele vai pegar este vaso no início do culto, quando começam a cantar os primeiros hinos, os primeiros louvores, logo na leitura do texto bíblico, quando começam a ser os testemunhos, quando chega o momento da palavra, aquela pessoa no decorrer desse culto,
ela foi quebrada, foi amassada, ela foi exortada, consolada e edificada pela palavra. O culto cristão, ele precisa de vasos de barros, que possam ser quebrados pelo Espírito Santo no início do culto e restaurado ao término do culto. Às vezes nós chegamos na casa de Deus com o coração triste, amargurado, ferido, revoltado, contrariado, estressado, nervoso, querendo jogar tudo para o alto, desistir de tudo. Aí vem o Espírito Santo e quebranta os nossos corações. O quebrantamento verdadeiro, irmão, ele sempre deve fazer parte dos nossos cultos quando nós adoramos ao Senhor. Podemos ter instrumentistas maravilhosos, podemos ter estruturas com ar condicionado, podemos ter igrejas luxuosas, templos maravilhosos, mas se nós não tivermos a liberdade no nosso meio para o Espírito Santo e o quebrantamento, meu irmão, faltou vaso na casa de Deus. E Deus quer vasos de barro, porque vaso de barro é aquele que se quebra fácil. Vaso de barro fala de humildade, de dependência de Deus e do Espírito Santo. Vaso de barro não é vaso que está a imagem atrelada ao orgulho, à vaidade, à exaltação. Vaso de barro é aquele vaso que não tem aparência, que não tem formosura, e vaso não precisa ser bonito. Vaso precisa ser amassado, moldado pelo oleiro, porque a beleza do vaso não está nele, mas aquilo que está dentro dele, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, amado? Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 2. O culto, seus oficiantes e liturgia. O sumo sacerdote, os sacerdotes e o povo se achegavam diante de Deus com devido temor. O culto a Deus exige ordem e decência por parte de todos que estão envolvidos na adoração. Um culto onde não há espaço para o mover do Espírito Santo é apenas um mero ajuntamento de pessoas. Meu querido, o culto levítico, ele tinha os seus oficiantes, que eram o sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas. Eram aqueles que cuidavam de ministrar o culto, os oficiantes, e tinha também a sua liturgia própria da sua ordem levítica. Em se tratando do nosso culto, observamos que o culto judaico, ele era marcado pela reverência. Tanto os oficiantes como o povo que se achegava a Deus, se achegava diante de Deus com devida reverência e temor. É por isso que nós vamos observar o salmista dizendo: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Hoje, se ele fosse reescrever esse texto, ele diria: guarda o seu smartphone quando entrar na casa do Senhor. Há pessoas na casa de Deus que parece que não foi para cultuar a Deus. Meu amado, quando Deus se agrada de um culto, ele derrama a sua glória, o seu poder, a sua unção e o seu espírito. Um culto onde não há lugar para manifestação do Espírito Santo de Deus, meu amado, ele deixa de ser um culto e passa a ser apenas um agrupamento e ajuntamento de pessoas, o que
torna o nosso culto diferente do ajuntamento de pessoas não é o som que nós temos na nossa igreja, não são os cantores, porque lá fora existem cantores muito melhor do que aqueles que cantam nas nossas igrejas. Não é a formosura do templo, porque lá fora existem lugares muito mais bonitos do que os nossos templos. O que torna a nossa reunião diferente de um agrupamento de pessoas é justamente a manifestação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não opera onde não há respeito, reverência e temor. Há pessoas que ficam no culto mastigando chiclete e colocando aquilo no banco da igreja, não tem temor com aquilo que é sagrado, com aquilo que é puro, com aquilo que é de Deus. Ficam de conversinha, de tititi, mimimi. Obreiros ficam lá no altar, os oficiantes, os presbíteros, mexendo no smartphone, conversando. Aí quando chega a oportunidade dele trazer uma saudação, eles levantam de lá com uma pseudo-unção, vamos, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, vamos parar de hipocrisia. Quando nós nos reunirmos para adorar ao Senhor, façamos isso com temor, com reverência, com respeito. Ninguém entra diante de um juiz no fórum e fica com smartphone, fica conversando. Para você entrar no fórum, até as suas vestes, se você entrar com uma roupa sensual, provocante, indecente, que provoca a libido e o olhar maldoso de alguém, você não é nem permitido entrar diante de um juiz. E por que diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nós entramos de qualquer maneira? Às vezes de uma roupa indecente, provocante, curta, que o irmão não pode nem virar para trás para saudar com a paz do Senhor. Uns decotes que parece que quer mostrar tudo que tem. Meu amado, é muito importante a reverência, o temor de Deus. E quando esses elementos estão presentes e todos unidos num único propósito, o Espírito Santo será derramado e haverá quebrantamento e o nosso culto será recebido por Deus. E o nosso culto não será um mero ajuntamento de pessoas. Vamos prosseguir na nossa lição? Lugares perigosos no momento do culto. Ao adentrar no templo para cultuar ao Senhor, é preciso ter em mente que alguém pode estar lá pela motivação errada. Ofni e Finéias estavam no templo do Senhor com motivações erradas, as quais conduziram-nos para a morte, tanto espiritual quanto física. Meu querido, há lugares perigosos no momento do culto, dentro da casa de Deus. Há lugares perigosos. Primeira coisa, nós não podemos ser simplórios demais, inocentes demais, achando que todo mundo que ali está na mesma fé, no mesmo propósito, na mesma sinceridade. Ofni e Finéias, eles eram filhos do sacerdote Eli. E a Bíblia afirma que a motivação deles estarem no templo era se favorecer, porque eles pegavam da oferta da carne que era de Deus. A Bíblia fala que eles eram imorais, profanos, eles não tinham pudor, porque as mulheres que iam à casa de Deus, algumas mulheres sem muitos princípios imorais, com excesso de liberdade,
eles se deitavam com essas mulheres dentro do templo da casa de Deus. Então, quando você for ao templo, esteja atento. Seu filho, deixe ele assentando do seu lado, porque a gente não sabe qual a motivação daquela pessoa. Eu conheço pessoa que vai à igreja, não é para cultuar, adorar a Deus. Alguns rapazes vão à igreja para seduzir as meninas que ficam, aquele grupo de jovens, adolescente, até obreiro desapercebido, que já deveria ser maduro, inteligente, fica lá nos corredores da igreja conversando. Há lugares perigosos durante o culto, no momento do culto. Você está lá de olho fechado, adorando a Deus, sendo ministrado pela palavra. Cadê a sua filha adolescente? Cadê o seu menino adolescente? Eu conheço pessoa que vai à igreja, não é para adorar a Deus, não. Ele vai para poder seduzir moças, principalmente aquelas que estão acabando de chegar na igreja, que não conhecem a índole, que fica com aquela conversa mole na porta da igreja. São pessoas que são enviados pelo diabo, não foi Deus que levou, não. Há pessoas que estão na igreja que foi o diabo que levou e que estão ali para perturbar, para seduzir. Pessoas que, enquanto o pastor, alguém está trazendo a mensagem, o professor trazendo o ensino da palavra, eles estão ali desfazendo de tudo que está sendo ensinado. São verdadeiros instrumentos na mão de Satanás. E nós observamos que Ofni e Finéias, por persistir em viver aquela vida imoral, vergonhosa e depravada, aquilo conduziu-os tanto para a morte física quanto espiritual. Então a Bíblia fala que nós devemos ser manso como a pomba, mas prudente como a serpente. No momento do culto, o lugar da criança é do seu lado. Não é criança correndo no corredor de igreja e pai fica alegre por ver aquela criancinha correndo, é a coisa mais ridícula. Seu filho, meio pequenininho, tem que sentar, aprender a ter reverência na casa de Deus. Seu filho não é mostruário para ficar sendo exibido na igreja, desviando a atenção dos irmãos. Amém, amado? Então, há lugares perigosos no momento do culto. Eu quero fundamentar esta minha afirmação a partir de um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 9. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Meu amado, olha o lugar perigoso durante o culto. O rapaz estava dentro da igreja, dentro de um espaço reservado ao culto. Ele estava durante a ministração de Paulo, ministrando a mensagem, lá dos tempos bíblicos, lá dos tempos dos apóstolos. E esse jovem, desavisado, sem noção, inventou de sentar na janela. Janela não é lugar de sentar. Janela é lugar de entrar o ar, entrar a luz. Mas esse jovem parecia ser mais descolado. Ele era diferente dos outros. Os outros sentavam nas cadeiras, no chão, como às vezes era o costume da cultura judaica. Mas esse jovem, ele era diferente, ele era descolado. Ele queria aparecer, ele queria chamar a atenção. Estava assentado na janela. E a Bíblia afirma que lhe sobreveio um sono profundo e o miserável, coitado, em vez de cair dentro da igreja, ele cai lá do lado de fora, do terceiro andar, e bate morto.
caiu morto lá do terceiro andar. O que eu quero dizer com isso? Há lugares perigosos na igreja. Há um grupo, não vou falar que isso aconteça na sua igreja, de repente isso acontece só na minha, na sua igreja não acontece. Mas há uma turma da fofoca que fica sentada lá atrás da igreja. Eu não vejo problema nenhum sentar atrás da igreja. Há pessoas que gostam. Mas eu tenho observado, eu tenho pouco tempo de crente. Eu tenho 25 anos que eu sirvo a Deus. E agora em abril vai completar 25. Eu sou um menino ainda. Mas nesses 25 anos aproximadamente de caminhada, eu tenho observado que muitas vezes as pessoas que sentam atrás são as que mais conversam, que traz conversa fiada. Há pessoas que são mal realizadas no casamento e ficam ali sentadas do seu lado falando mal do marido, falando mal do pastor, falando mal da esposa, falando mal. São pessoas que têm a índole de caluniar, difamar durante o culto. Olha o que Penina fazia com Ana. Ela humilhava Ana dentro da casa de Deus. Então, meu querido, quando você entrar na casa de Deus, escolha o lugar onde você vai assentar, que sente na frente, não fique em lugares perigosos, onde está ali a turma da sensualidade, a turma da imoralidade. Então, meu querido, nós não vamos fazer aí acepção de pessoas, mas eu escolho e posso escolher quais são as pessoas que serão o meu referencial de conduta. Amém? As pessoas que são os meus referenciais irão influenciar diretamente na minha conduta e na minha postura cristã. Amém? Escolha bem os seus referenciais. Encerramos aqui o tópico de número 1 e já vamos adentrar ao tópico de número 2, a eficácia do culto da nova aliança. No primeiro tópico nós falamos sobre as características do culto na antiga aliança. E agora nós iremos falar sobre a eficácia do culto na nova aliança. Como ele funciona e a eficácia, o resultado. Vamos lá? Subtópico de número 1. Uma redenção eterna. O culto levítico, embora limitado dentro da proposta estabelecida por Deus, cumpriu com seu objetivo principal, apontar para Cristo, o qual resolveria de vez o problema do pecado que escravizava a todos os homens. Meu amado, nessa uma redenção eterna, observa que o culto levítico, ele não tinha como parte dos seus elementos o purificar o pecador. Todos aqueles sacrifícios, eles em si só, eles não podiam purificar o pecado de ninguém. Apenas encobria o pecado da pessoa até que viesse o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tiraria todo o pecado do mundo, Então, dentro da proposta estabelecida por Deus, o culto levítico ele cumpriu com a sua proposta principal, apontar para o homem a necessidade do Cristo, de um Salvador e do Messias, porque o maior problema que o homem enfrentava, que o povo de Israel enfrentava na ocasião da vinda de Jesus, não era o estar sobre o domínio do Império Romano, mas é estar sobre o domínio do pecado. Então, o sangue de Jesus, quando foi derramado na cruz, ele resolveu de uma vez por todas o problema do pecado que escravizava a todos os homens. Então, daí então nós temos na nova aliança uma redenção eterna. Amém? E isto não ocorria sobre a
antiga aliança, somente na nova aliança. Vamos prosseguir? Subtópico de número 2. Uma consciência limpa. Nenhum sacrifício realizado sobre a antiga aliança pôde, de fato, purificar e perdoar alguém. Na nova aliança, o pecador é purificado no corpo, alma e espírito, isto é, de dentro para fora. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Meu querido, uma consciência limpa. O que é uma consciência limpa? Nesse ponto eu destaco o seguinte, que a antiga aliança, sobre a antiga aliança, nenhum sangue de animal pôde de fato purificar e perdoar o pecado de alguém. Aquele era apenas um ato simbólico. O ato literal viria com Cristo. Então, na nova aliança, o pecador ele é purificado, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. E esta purificação, ela se dá de dentro para fora. Porque não adianta você purificar o corpo se a alma e o espírito continuam contaminados com ódio, com mágoa, com inveja, com rancor, com ressentimento, com avareza, com soberba, presunção, com muitas outras questões que nós poderíamos falar aqui. Então, o sangue de Jesus, ele vem purificando o pecador de dentro para fora. E sobre a antiga aliança, o pecador ele era purificado de forma cerimonial, aspergia às vezes o sangue do sacrifício sobre a pessoa que oferecia o seu sacrifício. Na nova aliança, a pessoa é purificada de dentro para fora. Amém, amado? Mudar as vestes é muito importante, mudar a roupa, tirar a sensualidade e vestir com decência e pudor é muito importante. Mas você mudar somente a fachada, vai ficar parecendo aquele sepulcro caiado que Jesus falou sobre os escribas e fariseus, que eram como sepulcros caiados. Era onde se enterravam o morto e ali colocavam um sepulcro muito bonito, mas lá dentro tinha podridão, carniça. Há pessoas que preocupam muito com a aparência e julgam se a irmã tem um cabelo comprido, aquele coquezinho amarrado, é uma santa mulher de Deus. Com o vestido, a saia lá embaixo, o estereótipo de uma mulher de Deus. Mas às vezes o coração está cheio de mágoa, de calúnia, difamação, tem pecado ali escondido. Então, o Espírito Santo ele nos purifica de dentro para fora. Agora, eu desacredito quando alguém diz que é santo, que foi lavado, purificado, ensaboado, enxaguado no sangue de Jesus, se do lado de fora ele continua contaminado com o pecado. Ele continua na balada, continua na noitada, continua no pecado, continua no carnaval, continua em festas profanas, continua com sensualidade, roupas que se vestem para provocar, calças que vêm delineando toda a peça íntima. Minha irmã, tenha temor de Deus. Tem homem casado que vai ao culto para adorar a Deus e está lá aquele espírito de Jezabel dentro da casa de Deus para tentar um servo de Deus. Então eu desacredito que alguém que se veste com sensualidade, sem pudor, venha dizer que foi lavado e purificado no sangue de Jesus. Amém, amado? Vamos prosseguir na nossa lição. Mentes cauterizadas. Eu quero destacar aqui esse ponto. O sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os pecados, desde que estes sejam confessados e abandonados. O Espírito Santo convence o pecador dos seus pecados, porém,
não obriga ninguém a confessá-los ou abandoná-los. O pecado não confessado tende a cauterizar a mente daqueles que escolheram viver de aparências. Eu acho muito importante nós destacarmos isso aqui. Há pessoas que estão na casa de Deus com as mentes cauterizadas. O que é uma mente cauterizada? É uma mente que não está mais sensível ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele convence o pecador dos seus pecados. O Espírito Santo, ele trabalha para que o pecador venha confessar e abandonar. Agora, eu quero destacar o seguinte, que o sangue de Jesus, ele purifica de todo pecado. Isso é um fato na Bíblia. O sangue de Jesus Cristo vos purifica de todo pecado. Mas o problema é que só há purificação de pecado, primeiro, quando há a confissão do pecado. E segundo, o abandono do pecado. Então o Espírito Santo, ele convence o pecador do seu pecado. Porém, o Espírito Santo de Deus, ele não obriga ninguém a confessar e abandonar o pecado. Então, eu observo que tem pessoas que estão na casa de Deus, cujas mentes já estão cauterizadas. A palavra de Deus não parece mais surtir efeito na vida delas, porque a mente se tornou insensível. Ele persiste viver numa vida de imoralidade, na lascívia, avareza, ele vive de aparência. E a mente está tão cauterizada que são pessoas que adotaram isso como um estilo de vida. Eles vivem como santos, transmitem isso porque estão na casa de Deus, mas vivem numa prática pecaminosa. As mentes estão cauterizadas. O Espírito Santo, ele está sendo resistido. Então o Espírito Santo, ele convence o pecador, mas o Espírito Santo, ele não obriga a pessoa a confessar e abandonar o seu pecado. Então, Jesus perdoa todos os pecados. O sangue de Jesus tem poder para purificar todos os pecados. Porém, são todos os pecados que são confessados e abandonados. Pecado tem nome, tá, irmão? Esse negócio, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Senhor, me perdoa porque eu roubei o dízimo. Me perdoa porque eu caluniei o pastor. Me perdoa porque eu provoquei briga, contenda. Me perdoa porque eu tenho inveja. Me perdoa porque eu deitei, eu fui para a cama, eu fui para o motel. Me perdoa porque eu estou mentindo. Me perdoa porque eu estou ocupando um cargo de liderança e eu estou morto espiritual e os meus liderados, eles estão morrendo espiritualmente porque eu não tenho nada para oferecer. Senhor, me perdoa porque eu puxei o tapete de alguém para ocupar aquela posição que era dele. Meu querido, pecado tem nome. Tem pessoa que chega e diz, Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. Amado, de certa forma, irmão, até quando a gente pede perdão, a gente faz de forma hipócrita. Senhor, me perdoa porque eu sou dominado por um espírito de pornografia. Eu sou dominado por um espírito de lascívia. Os meus olhos são maus. Me perdoa, me liberta, me transforma. Eu não quero viver nesta vida, meu amado. Há mentes cauterizadas. E o que é pior, a pessoa vive nesta vida e acredita que será salvo e irá fazer parte do arrebatamento. São pessoas que escolheram viver uma vida de aparência. Tem aparência de piedade e não tem nada de piedade de santo.
contrário, tem uma vida profana e imoral. Mas o objetivo desse estudo é levar você, o seu aluno, a uma reflexão e uma meditação na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem 3 características. Primeiro, ela exorta. A palavra de Deus, ela incomoda. A palavra de Deus, ela arranca a nossa máscara da religiosidade. Nesse sentido, ela exorta. Segundo, ela consola. Por quê? Quando ouvimos a palavra de Deus e nós nos enquadramos dentro do padrão estabelecido por Deus, essa palavra ela vem consolando, dizendo: continue o teu propósito, continue sendo santo, continue sendo separado. Não importa que os outros estejam fazendo, mas eu quero você com esse estilo de vida, eu quero você na oração, eu quero você consagrado, eu quero você separado. Nesse sentido, a palavra ela consola. Continue do jeito que você está. Você pode ser um pouco melhor ainda. Se esforce, você vai ser melhor do que você é. Terceiro, ela edifica. Ela edifica tanto aquele que foi exortado, quanto aquele que foi consolado. Amém, amado? Então, se você estiver contrariado, mas está provocando, eu não estou aqui assistindo esta videoaula para ser confrontado. Se a palavra de Deus está te confrontando, é porque existem áreas na sua vida e na minha vida, porque quando eu estou ensinando, eu estou me colocando dentro desta palavra. Amém? Vamos agora, meu amado, prosseguir. Subtópico de número 3. Uma herança eterna. Aquele que foi purificado pelo Senhor de dentro para fora, expressará em seu viver diário as marcas do caráter de Cristo. Este habitará eternamente com Deus e receberá a herança eterna, a qual jamais lhe será tirada. Até que se cumpra tal promessa, é preciso muita vigilância para não ceder às tentações que este mundo oferece. Amém, meu filho? Nós temos uma herança eterna. Uma herança traz na minha memória um entendimento de que alguém muito rico, alguém com muitos bens, deixou registrado no cartório, no seu testamento, uma herança, uma herdade, bens, propriedades, pelos quais eu não lutei para ter, mas ele está me transferindo, me passando. Assim fez Deus, Pai. O Filho dele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos uma herança eterna. O que eu preciso destacar e ressaltar aqui, meu amado, que aquele que foi purificado pelo sangue de Jesus de dentro para fora, ele vai expressar no seu cotidiano, nas suas relações sociais, essa expressão do caráter de Cristo, porque ele foi transformado de dentro para fora, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Amém? Então, este que assim foi purificado de dentro para fora e que testemunha de Cristo, ele tem uma promessa, uma herança eterna, porque ele vai morar na eternidade com Deus e receber ali a sua herança eterna. Agora, meu amado, até que se cumpra a promessa da volta e do arrebatamento da igreja, o próprio Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, meu irmão, nós temos que vigiar, porque há muita coisa boa, há muita coisa agradável, há muita coisa tentadora neste mundo que vai tirar muitos crentes, muitas pessoas que têm a promessa da herança eterna, do caminho da salvação. Então vamos vigiar, viver uma vida santa,
consagrada e separada para Deus. Subtópico de número 3. A singularidade do culto da nova aliança. Ou seja, o que é singularidade? É único, não há outro igual, semelhante. Aqui nós vamos ver que o culto na nova aliança, ele tem características próprias, peculiares, jamais vistas em outro culto, que não fosse o culto levítico ou qualquer outro culto. É singular, é único, não há outro igual. Vamos lá? Subtópico de número 1. O santuário celeste. Tanto a adoração prestada ao Senhor no antigo santuário e no atual santuário são limitadas em si. No santuário celeste, a natureza adâmica já terá sido extirpada e todos adorarão ao Senhor com todo o seu ser e de todo o coração. Lá, cada um terá a convicção de que realmente valeu a pena passar por todos os sofrimentos e aflições. Meu querido, esse tópico santuário celeste, que é a habitação de Jesus, onde ele é o sumo sacerdote, eu destaco esse ponto, que os cultos prestados a Deus, tanto a adoração sobre uma antiga aliança e na nova aliança, eles são limitados em si. Mesmo sobre a nova aliança, ele é limitado, porque Deus não se manifesta da forma que ele gostaria de se manifestar, porque nós não estamos preparados. Nós não adoramos a Deus da forma que nós podemos de fato adorar, porque nós estamos limitados por causa da nossa natureza adâmica. A Bíblia fala que o espírito luta contra a carne, que a carne luta contra o espírito. Mas quando chegarmos lá no santuário celeste, meu amado, a natureza adâmica que eu herdei e você herdou, que nós travamos uma batalha contra ela, porque eu quero ser santo, eu quero ser separado, eu quero tirar tempo para Deus e muitas vezes eu me vejo vencido, derrotado pelas minhas paixões, pelas tentações e pelo pecado, pelo cansaço e a ociosidade. Mas, quando chegarmos lá nesse santuário celeste, nós adoraremos a Deus. Oh, aleluias, glórias ao Senhor. Do jeito que nós sempre sonhamos, do jeito que nós sempre desejamos. Nós adoraremos a Deus de todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, com todo o nosso entendimento. E quando chegarmos lá, todos aqueles que chegarem lá irão compreender e chegar à seguinte convicção, que valeu a pena passar por todas as aflições, todas as lutas, todas as perseguições, todos os fracassos, todas as derrotas, todas as dificuldades, todas as lutas, valeu a pena. Um único olhar de Jesus, um único sorriso de Jesus para mim e para você, vai nos fazer esquecer todo o sofrimento que nós passamos aqui. Vai fazer essa luta que você passa por ela parecer nada, porque não é nada. Não há nada, meu amado, que se compare àquilo que nos está reservado. Vale a pena carregarmos a nossa cruz. Vale a pena caminhar com Jesus em meio a lágrimas, como dizia já o poeta, inspirado por Deus, ainda que para te servir eu tenha que chorar. Te seguirei, pois te servir é muito melhor do que pecar. Meu amado, servir a Deus não é fácil. Servir a Deus não é triunfalismo, só bênção, só vitória, só milagre. Servir a Deus
é carregar a sua cruz. Servir a Deus é andar em novidade de vida. Servir a Deus é muitas vezes caminhar com lágrimas, quando não tem ninguém para aplaudir, ninguém para te reconhecer, ninguém para te estender a mão, ninguém para te socorrer. Quando aqueles que poderiam te estender as mãos viram-lhe as costas, fingindo não saber da sua dificuldade. O que fazer? Eu vou desistir de ir para a igreja? Eu vou desistir de ir para a casa de Deus? Se você sair da igreja, lá na faculdade você vai ter decepção com seus colegas de faculdade, como eu tive muitas. Se você sair da igreja por causa de pessoas, lá no seu trabalho você vai ter que sair também, porque você vai ter decepção com as pessoas no seu trabalho. Se você sair da igreja por causa de pessoas, você vai ter que abandonar a sua casa, porque você vai se decepcionar em dado momento com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com o seu marido. Então nós não devemos sair da casa de Deus, porque quando chegarmos no santuário celeste, você vai chegar à convicção de dizer: valeu a pena, glórias a Deus, alcancei a promessa. Amém? Vamos prosseguir. Subtópico de número 2. Um sacrifício superior. Todos os sacrifícios feitos sobre a lei eram em si imperfeitos e realizados por pessoas também imperfeitas. Sob a nova aliança, Jesus foi o único que ao mesmo tempo foi o sacrifício e o ofertante perfeito aos olhos de Deus. Meu amado, um sacrifício superior. Todos os sacrifícios oferecidos sobre a lei, o tempo da lei, sobre o sacerdócio levítico, eles eram imperfeitos, como também eram imperfeitas as pessoas que ofereciam o sacrifício. Então, sobre o tempo da lei, tanto o sacrifício como o ofertante e o oficial, que era o sacerdote, todos eram imperfeitos. Sobre a nova aliança, sobre esta nova aliança que nós vivemos, Jesus ele foi o único que ao mesmo tempo ele foi o sacrifício perfeito e o ofertante perfeito aos olhos de Deus. Amém, meu querido? Então ele foi o sacrifício perfeito. Por quê? Não precisou de derramar outro sangue. Aquelas ofertas, aqueles sacrifícios, como eu já disse em lições anteriores, uma vez por ano era sacrificado o animal em prol da nação. Então, todo ano precisava renovar o sacrifício, porque aquele sacrifício não era perfeito e nem eterno. E o ofertante era imperfeito. Então, Jesus ele foi o sacrifício superior a todos os sacrifícios da antiga lei, porque o sacrifício de Jesus ele foi perfeito e ele foi o ofertante perfeito. Amém, meu amado? Vamos prosseguir. Ofertante versus oferta. Embora tanto o ofertante quanto a oferta sejam em si imperfeitos, Deus se volta para recebê-los. A oferta em si não significa nada para Deus. A mesma precisa expressar a mais pura devoção, adoração e quebrantamento do verdadeiro ofertante. Nem toda oferta é aceita por Deus. Meu amado, eu achei por bem colocar esse ponto, essa observação, porque tanto o ofertante como a oferta em si são imperfeitas, mas Deus, pela sua misericórdia, ele se volta para receber. Amém? Então Deus não recebe a minha oferta porque eu sou perfeito e a minha oferta é perfeita. Ao contrário, vamos falar uma coisa? A oferta em si,
Para Deus ela não é nada. O que você acha? Que o seu dízimo, o seu dinheiro que você traz significa alguma coisa para Deus? Ele tem um valor se ele vier acompanhado de um coração quebrantado, um coração devoto, um coração dedicado, acompanhado de uma adoração verdadeira. O que Deus valoriza é o ofertante e não a oferta. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? A oferta de Abel expressava a sua adoração, o seu caráter, a sua adoração, devoção, dedicação a Deus. E a oferta de Caim, ela representava o formalismo, o ritualismo, o fazer por obrigação e não por gratidão. Então, meu amado, a oferta, ela tem que ser sincera. Então, eu quero dizer que nem toda oferta é aceita por Deus. Há pessoas que pensam que podem levar na casa de Deus 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais para doar na obra de Deus. É um grande empresário, bem-sucedido, amém. Faça isso, mas seja fiel à sua esposa. Doe o seu carro, doe os seus bens, contribua na obra de Deus, mas não use isso para mascarar o seu pecado. A oferta que é aceita pelo pastor, pela liderança, mas não é aceita por Deus, porque é uma oferta dada por mãos imundas, coração maligno, contaminado, que acredita que vai conseguir comprar o perdão de Deus, vai conseguir levar Deus na conversa porque ele está ofertando a oferta que Deus não aceita. Tanto a oferta como o ofertante são imperfeitos, mas Deus se volta quando vê que nesta oferta existe sinceridade, um coração quebrantado, uma adoração genuína e verdadeira. A um coração quebrantado e humilde, Deus não rejeitará. Subtópico de número 3. Uma promessa gloriosa. Todos que receberam de Deus a promessa gloriosa da salvação e vida eterna devem andar de forma a glorificar o Pai Celeste. A festa já está preparada e ainda há muito espaço para receber mais convidados. Esforcemo-nos para que a casa fique cheia. Meu amado, nós temos uma promessa gloriosa. É a promessa de habitar com Deus, de morar no tabernáculo eterno, celestial com Deus. Agora, todo aquele que recebeu de Deus esta promessa da salvação, da vida eterna, de participar das bodas do Cordeiro, ele tem que viver de forma a glorificar o Pai Celeste. Meu irmão, é inconcebível alguém dizer que recebeu o convite para a festa das bodas do Cordeiro, que vai participar do arrebatamento, que vai morar na eternidade com Deus e vive uma vida que envergonha o Evangelho. Uma vida que não glorifica a Deus. Outro sim, aquele que recebeu o convite, ele tem uma consciência que a festa já está pronta. Meu irmão, eu fico imaginando o que Jesus preparou para mim e para você quando nós chegarmos lá. Ele vai nos surpreender com comida, com decoração, com a ornamentação. Eu fico a imaginar o que vai ser a recepção dos salvos quando eles adentrarem aos portões celestes, aquela comissão de anjos tocando trombeta, aquela comissão de anjos celebrando, festejando, pessoas de todas as nações,
povos, tribos e línguas, adentrando a glória de Deus. Meu irmão, será algo glorioso, maravilhoso, majestoso. Esforcemos-nos, meu irmão, para chegar lá. Mas eu preciso compreender, você precisa compreender que ainda há muito lugar, há muito espaço para convidados. E eu e você temos que nos esforçar para que esta casa fique cheia. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que levar almas para Jesus. Nós temos que impactar as pessoas com o nosso testemunho de vida, com a mensagem que nós pregamos. Precisamos influenciar esta sociedade e não permitir que esta sociedade venha nos influenciar com as suas ideologias e as suas filosofias. Porque, meu amado, nós temos o convite para morar no céu, mas nós não queremos ir sozinho. Há uma festa e você foi chamado por Deus para levar mais convidados para esta festa. Amém, meu amado? Encerramos aqui a nossa lição. Eu agradeço a Deus, toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. E você observou que o galo voltou. O galinho Garnizé voltou fazendo aí as suas cantarolas. Eu acordei hoje, 4h30 da manhã, 5 horas para gravar esse vídeo. E assim que levantei, parece que esse galinho já estava me vigiando. Foi eu subir para cá e ele começar a cantarola. Ore ao Senhor para que eu tenha condição ainda de colocar aqui na minha casa, não tem estúdio, revestimento na parede para não acontecer esta situação. Esta semana eu recebi esse microfone que estou usando, esta gravata e esta camisa de um irmão que me abençoou. E Deus abençoe a vida dele, é um servo de Deus dedicado. Há um outro ancião que na ocasião que o meu tablet quebrou, ele me ajudou com outro tablet, porque esse trabalho aqui é voluntário, irmãos. Eu não faço isso aqui por dinheiro, eu faço por convicção da minha chamada. Eu gostaria de pedir você que ore pelas nossas vidas, ore pela minha família e não se esqueça, se inscreva no canal, faça a sua inscrição, porque quando o vídeo for postado, você já vai receber a notificação do YouTube. E compartilhe, meu irmão, esse canal, compartilhe com seus contatos. Assim fazendo, nós estaremos promovendo a palavra de Deus e não a minha pessoa. Eu não quero fazer disso aqui a galinha dos ovos de ouro, mas eu penso que nós podemos proporcionar a muitas outras pessoas ter acesso a esse conteúdo, a esse material. Se você entende, compreende que esse projeto é de Deus, eu te peço, me ajude. Se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus contatos. E assim formaremos uma corrente muito grande para propagar a palavra e a mensagem de Deus. Vamos orar? Eterno Deus, nós queremos te louvar, exaltar e bendizer o nome do Senhor por mais esta oportunidade, pelo estudo da tua palavra. Toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dadas a ti. Meu Deus, obrigado pelo estudo desta lição. Obrigado, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a viver um viver que glorifique o nome do Senhor. Ensina-nos a ganhar almas para o Senhor, para que esta festa ela esteja lotada, ela esteja cheia, que nós possamos levar almas aos pés do Senhor, através da nossa pregação, através do nosso testemunho, através do nosso estilo de vida, que nós possamos influenciar esta sociedade e não sermos influenciados por ela. Meu Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que Deus te abençoe poderosamente.
Eu te aguardo até a próxima lição, a lição de número 10. Porém, se houver arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas eu acredito plenamente que você também não estará aqui para assistir a próxima lição. Eu estou certo, convicto, de que eu me encontrarei com você por sobre as nuvens no ato do arrebatamento da igreja. Amém? Deus te abençoe e fique na paz, no nome de Jesus. Amém.